Você sabia que grande parte dos casos de câncer de intestino em jovens tem origem hereditária? Pois é, um dos principais responsáveis por isso é algo chamado Síndrome de Lynch, uma condição genética que aumenta consideravelmente o risco de câncer de intestino, mas também câncer de útero do tipo do endométrio, estômago, ovário e outros tumores. Mesmo assim, continua sendo muito subdiagnosticada. Hoje você vai entender o que é a Síndrome de Lynch, quando suspeitar dela e principalmente como o conhecimento sobre ela pode salvar vidas, talvez até a sua. Meu nome é Roberta Galvão, eu sou oncologista, especialista em oncogenética e através da genética eu quero ajudar você a tratar e principalmente a se prevenir contra o câncer. Clique aqui e não deixe de se inscrever no canal. A síndrome de Lynch é a forma mais comum do câncer coloretal, câncer de intestino hereditário, mas não se limita a isso. Ela ocorre quando uma pessoa nasce com uma alteração genética em um dos genes de reparo do DNA. Os principais são MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 e EPCAM. Esses genes funcionam como os revisores do nosso material genético. Eles corrigem erros que ocorrem naturalmente durante a multiplicação das células. Quando há uma mutação nesses genes, os erros se acumulam e isso aumenta muito o risco do desenvolvimento de câncer ao longo da vida. Existem alguns sinais de alerta importante que levantam a suspeita da síndrome de Lynch. Vamos a eles. Vários casos de câncer de intestino, principalmente antes dos 50 anos, na sua família. Presença de câncer de endométrio do útero em parentes próximos. Casos de múltiplos tumores numa mesma pessoa, principalmente esses tumores, intestino, útero, estômago, ovário. Histórico de câncer em várias gerações consecutivas, também com relação a esses tumores que eu citei. Diagnóstico de alguns tumores menos frequentes, como câncer de intestino delgado, ou do trato urinário, como câncer de ureter ou mesmo de bexiga, ou tumores como estômago ou ovário, principalmente em idade jovem. Se você reconheceu algum desses fatores ou conhece alguém com um padrão familiar semelhante a esse, é fundamental buscar uma avaliação genética. Quem tem uma mutação associada à síndrome de Lynch pode apresentar um risco elevado de desenvolver vários tipos de câncer ao longo da vida. Veja os números aproximados. Até 60% de risco de câncer de intestino, cerca de 40% a 60% de risco de câncer de útero do tipo endométrio, aumento do risco de alguns outros cânceres como estômago, ovário, câncer de bexiga ou intestino delgado. Esses tumores geralmente surgem mais cedo do que o habitual, o que exige um plano de rastreamento muito mais precoce e intensivo. Saber se você tem a mutação muda tudo. Com o diagnóstico de síndrome de Lynch, é possível criar um plano de rastreamento personalizado que pode incluir colonoscopias, que normalmente se indica a partir dos 45 anos, que vai começar a partir dos 20 e 25 anos e repetir anualmente ou a cada 2 anos. Ressonâncias e exames ginecológicos anuais, no caso das mulheres, e até a discussão de cirurgias redutoras de risco para as mulheres, especialmente aquelas com histórico de câncer ginecológico, de útero e de ovário. O monitoramento ativo com exames de sangue, imagem e consultas regulares médicas. A detecção precoce pode evitar cirurgias agressivas, tratamentos invasivos e até salvar vidas. Para quem tem a síndrome e já tem o diagnóstico de câncer, isso abre a oportunidade de tratamentos com imunoterapia, que funcionam bem para quem tem esses defeitos genéticos. A síndrome de Lynch ainda é pouco diagnosticada, mas não deveria ser. Ela não é apenas uma informação genética, é uma chave para a prevenção do câncer. Se você tem histórico familiar sugestivo ou já teve câncer em idade precoce, converse com seu médico sobre a avaliação genética. Conhecer sua herança genética é o primeiro passo para mudar o futuro da sua saúde e da sua família. E melhor do que tratar o câncer é preveni-lo. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe com quem precisa ouvir isso e se inscreva no canal para mais conteúdo sobre genética, saúde e prevenção.